Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa 23ª aula. E hoje a gente vai começar, então, o nosso novo conteúdo, que é a genética. Então, o que é a genética? Genética é uma especialidade da biologia que estuda os nossos genes, a nossa hereditariedade, né, a variação dos organismos, como é que ocorre a transmissão das características hereditárias, né, de uma geração para outra. Então, isso é o que a genética ela vai estudar. Então, por exemplo, aqui nessas duas imagens, né, nós vemos aqui, ó, a avó, a filha e a neta. Então, todas as três vão ter características que uma herdou da outra. Então, a filha vai ter característica, por exemplo, da mãe, e a neta vai ter característica da mãe e também da avó. E assim sucessivamente. Bom, então essas características hereditárias, essa formação de um ser vivo ocorre através das células reprodutoras. E essas células reprodutoras, elas carregam todas as informações genéticas dos seus genitores, né? Então, onde é que estão essas informações genéticas? Elas estão no óvulo e no espermatozoide, né? No ovócito e no espermatozoide. Então, quando o ovócito e o espermatozoide, ocorre a fecundação, ocorre uma fusão aqui de característica, né, de genética do pai e genética da mãe também. Então, quando ocorre a fecundação, vai surgir a primeira célula, né, que é chamada de zigoto. Então, aqui neste zigoto vai ter 50% de características do pai e 50% de característica da mãe, transmitida através do DNA. Então, nós recebemos, né, o DNA dos nossos pais, os nossos pais receberam dos avós, os avós receberam dos seus antepassados e assim sucessivamente. Então, na realidade, nós somos uma mistura de DNA de muitos antepassados. E a hereditariedade, ela é a transmissão dessas características genéticas, né, de um organismo para o outro dos nossos descendentes. Muitas vezes nós temos características que não são nem do pai, nem da mãe, nem do vô, nem da avó, mas que é lá dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, como cor dos olhos, do cabelo, ou até mesmo alguma deficiência ou alguma doença. Então aqui nós temos, né, olha só, os pais, né, aí aqui já são os filhos, que já tem uma outra geração, que vem os netos, que tem os bisnetos, os tataranetos, e assim por diante. Esse material genético, o DNA, ele se encontra no núcleo da célula. Então, todo o material genético, ele está lá no núcleo da célula. E esse material genético, ele se encontra em um emaranhado, que a gente chama, né? Um emaranhado de DNA nos cromossomos. Então, nós temos aqui o cromossomo, né? Esses cromossomos estão no núcleo das células, no nosso caso, do óvulo, do espermatozoide, de todas as células do nosso corpo. E esses cromossomos, se você for desenrolar, vou assim dizer, você vai desenrolando, até que você vai chegar aqui no DNA. Então, o DNA, o cromossomos é um emaranhado de DNA. O que é o DNA? O DNA é o ácido desoxirribonucleico. Então, o DNA são nucleotídeos, né, que estão aos pares, formado por fosfato, uma pentose, uma base nitrogenada. Ele tem dupla hélice. Essas bases nitrogenadas são a adenina, a timina, a guanina, a citosina, e elas se unem da seguinte maneira: a adenina sempre vai se unir com a timina e a guanina sempre com a citosina. Então, vamos ver. Ó,
Aqui eu tenho, né, o fosfato, a pentose e aqui a citosina, por exemplo, de um lado. Do outro lado eu vou ter novamente, né, o fosfato, a pentose, e se aqui eu tenho a citosina se une com quem? Com a guanina, então aqui vai ter que ter a guanina. Eu tenho novamente a pentose, né, o fosfato, perdão, a pentose e a timina. Do outro lado eu vou ter que ter a adenina. Se do outro lado eu tenho a guanina, do outro lado eu vou ter a citosina. Então o DNA ele é assim, ó, né? São duas hélices enroladas em forma de espiral, né? Onde de um lado eu vou ter a adenina, do outro eu vou ter a timina, ou eu vou ter a guanina e do outro lado eu vou ter a citosina. O RNA é o ácido ribonucleico. Diferente do DNA, ele tem apenas uma fita. E ele também vai ter os nucleotídeos, né? Adenina, citosina, guanina, só que no lugar da timina, ele tem a uracila. Quais são as funções do DNA e do RNA? Eles estão interligados, né? Produção de proteínas, o RNA e o DNA, e também a transmissão, então, das características hereditárias. Aqui eu tenho o DNA, né? O fosfato, né? A pentose, a adenina, ou a uracila, ou a citosina, ou a guanina. Só que ele tem apenas uma hélice. Ó, aqui ele está em forma de espiral também, somente com uma hélice. As atividades é a apostila, na página 37, questão 1 e a questão 2. Uma boa aula para vocês.